Oi pessoal, bem-vindos a Pelo Mundo by Myself. No vídeo de hoje eu quero contar para vocês minha viagem para a África do Sul. Vem comigo! Pessoal, conhecer o continente africano já estava na minha lista de destinos. Então surgiu a oportunidade de uma passagem promocional pela Latam, num voo direto Guarulhos-Joanesburgo. Obviamente que não perdi essa oportunidade. Como eu tinha apenas 10 dias de férias, então tratei de otimizar minha viagem para explorar o que tinha de melhor na África do Sul nesse período. Então organizei minha viagem da seguinte forma: 3 dias em Joanesburgo e o restante dos dias, ou seja, os outros 6 dias, na Cidade do Cabo, porque essas são as 2 cidades mais turísticas do país. Comprei a minha passagem aérea pelo site viajanet.com, porque sempre é um buscador de passagens e sempre tem passagens promocionais por lá, fica aqui a dica. A passagem foi da companhia aérea brasileira Latam, num voo direto, Guarulhos-Joanesburgo. O voo durou cerca de 9 horas, então foi rápido, já que não fez conexão nem escala em nenhum outro lugar. Quando a gente pensa em África, acha que é calor o ano inteiro, mas isso não é verdade. Eu viajei para a África do Sul no período de setembro. Posso te falar que peguei dias bem frios. Por exemplo, em Cidade do Cabo, cheguei a pegar temperatura em torno de 10 graus. Em Joanesburgo, eu fiz reserva em 2 hospedagens distintas. A primeira delas eu fiquei nos 2 primeiros dias, assim que eu cheguei do Brasil. E a segunda hospedagem em Joanesburgo foi já no final da viagem, quando eu voltava de Cidade do Cabo e estava retornando para o Brasil. As hospedagens de Joanesburgo eu reservei pelo Booking.com. Já na Cidade do Cabo, Cape Town, eu reservei o meu hotel pelo site amoma.com. Esse hotel, na verdade, foi um achado. Ele tem 5 estrelas, mas eu consegui uma mega promoção pelo site e paguei o valor de um hotel categoria turística, tipo Ibis, por exemplo. E ainda tem a cereja do bolo. Ele oferece todo fim de tarde uma mesa de queijos e vinhos africanos, para o hóspede do hotel, gratuitamente. Se você fala um pouco de inglês, a comunicação na África do Sul não vai ser um problema, já que o inglês é uma das línguas oficiais de lá. Além do inglês, outras 11 línguas também são consideradas oficiais. São idiomas provenientes das tribos africanas e normalmente são utilizados só entre eles, na intimidade. Em espaços públicos costumam falar em inglês, principalmente com os turistas. Muitos dos passeios que eu fiz em Joanesburgo e na Cidade do Cabo, eu comprei pelo site viator.com e Get Your Guide, que são sites intermediários de passeios turísticos, que aí a gente contrata, através desses sites, os passeios nas agências de turismo locais. Mas antes de começar a contar um pouquinho do meu roteiro, vou fazer uma abordagem bem rápida sobre a história da África do Sul. Bom, como o nome já diz, a África do Sul fica no sul da África e teve influência de vários povos europeus, a começar pelos portugueses, com Bartolomeu Dias, aquele explorador, navegador português, que no caminho para as Índias acabou parando no extremo sul da África do Sul, que é uma região chamada de Cape Point, que fica próxima à Cidade do Cabo. Depois dos portugueses vieram alemães, holandeses, ingleses e muitos outros. É a segunda maior economia da África e é considerado um país emergente. No período em que durou o apartheid, houve várias injustiças e aí surgiram muitos grupos revolucionários combatendo essa segregação racial. E um dos líderes desses grupos foi Nelson Mandela. Então, na sua luta contra esse regime de segregação racial, em defesa dos direitos do seu povo, Nelson Mandela acabou preso, ficou encarcerado por quase 30 anos, sendo libertado só no final do regime do apartheid, que já foi lá no final do século XX. Nelson Mandela foi libertado já em idade avançada, foi presidente do país. Em todo o seu trajeto político, ele lutou para resgatar esses direitos políticos, civis e sociais do povo negro e acabou falecendo em 2013. Bom, agora eu vou começar a falar um pouco sobre o meu roteiro turístico. A começar por Joanesburgo, que foi a primeira cidade que eu conheci na África do Sul. Joanesburgo ser a principal cidade do país, a gente acaba pensando que é a capital, mas não é. Na verdade, a África do Sul tem 3 capitais, uma administrativa, uma legislativa e uma judiciária. E Joanesburgo não é nenhuma delas. A cidade é considerada uma das mais importantes do país, principalmente pelas minas de ouro, pedras preciosas, que foram descobertas ainda na época dos holandeses e ingleses e que são exploradas até hoje. Como eu não tinha muito tempo em Joanesburgo e queria ter uma ideia geral da cidade, eu resolvi comprar um bilhete no ônibus turístico, daquele tipo roupon, roupoff, que a gente
desembarca, embarca onde quiser, quantas vezes quiser, durante todo o dia, com um só bilhete. Você pode comprar esse bilhete pelo próprio site da empresa do ônibus turístico ou mesmo pelos sites intermediários, como eu falei, o Viator e o Get Your Guide. Então a minha estratégia foi fazer o tour de um dia nesse ônibus turístico, né, e desembarquei em 3 pontos que eu considerei os mais interessantes do percurso. O primeiro deles foi o Museu do Apartheid. Eu considero que é uma parada obrigatória, porque ali você vai aprender muita coisa, vai conhecer mais a fundo como foi todo esse processo de segregação racial na África do Sul. A segunda parada foi o Constitutional Hill, que é o Tribunal Constitucional da África do Sul. E nesse ponto vale a pena, depois que você desembarcar, pagar pela visita guiada. Com a guia você vai visitar a sala de audiência e julgamento do Tribunal Constitucional e vai visitar as instalações do antigo presídio, né, da época do Apartheid. Nessas instalações você vai ver as condições, vai ouvir toda a história sobre as condições do preso, sobre como era o processo de segregação racial, e vai ver o lugar onde Nelson Mandela ficou preso por algum tempo. Tanto o Museu do Apartheid quanto o Constitutional Hill, eles ficam na região chamada de Soweto, que é, na verdade, um agrupamento de bairros que antigamente eram somente bairros negros, que fica na periferia de Joanesburgo. E esses bairros acabaram se agrupando e formando uma cidade periférica que fica na Grande Joanesburgo. O que eu acho interessante nesse passeio no ônibus turístico é que a gente circula tanto pela parte rica da cidade, né, pela área central e pelos bairros mais nobres, onde na época da segregação só moravam os brancos, né, os descendentes de ingleses e holandeses, como também passamos pela periferia, que é onde só moravam os negros, já que eles não tinham a permissão de morar nos mesmos bairros que os brancos moravam. Então é interessante que você vê a diferença nas construções, né, arquitetura, o estilo de vida. E o terceiro ponto de desembarque no passeio pelo ônibus turístico foi o Sandton Mall. É um shopping center com lojas de grife, um shopping super moderno, com excelentes restaurantes, uma grande variedade de estabelecimentos comerciais. O Sandton Mall tem na área externa uma praça enorme cercada por restaurantes, que é a Mandela Square, que à noite é super animada, muito frequentada, tem fontes que ficam iluminadas, né? Tem aquela dança das fontes. E um dos destaques dessa praça é uma estátua gigantesca de Nelson Mandela. Ir para a África e não fazer um safari é um absurdo, então obviamente que eu me organizei para fazer um safari. Um dos mais famosos da África é o Kruger Park, mas é um safari mais caro, fica mais distante, eu teria que dormir por lá. Eu não tinha me organizado financeiramente para fazer um safari no Kruger Park e nem tinha tempo suficiente para isso. Mas eu também não ia deixar de fazer um safari na África. Então o que foi que eu fiz? O segundo dia em Joanesburgo eu reservei um passeio bate e volta até uma reserva que fica aproximadamente 2 horas de Joanesburgo, que é a chamada reserva Pilanesberg. O passeio para a reserva de Pilanesberg dura um dia inteiro. A gente sai bem cedinho do hotel em Joanesburgo e retorna já no final da tarde, chegando no hotel por volta das 7 horas da noite. A gente é colocado num veículo grande, aberto, tipo um jeep, e começa o que eles chamam de game, que é o safari em busca dos Big Five. Eles são o elefante, o búfalo, o leopardo, o rinoceronte e o leão. Eu não tive a sorte de ver os 5, mas eu vi alguns deles. Os animais que eu mais vi por lá foram a girafa, o elefante e a zebra. Inclusive com o elefante tivemos uma experiência bem próxima, né? Ele chegou bem perto do veículo, foi muito legal. A reserva, na verdade, é uma selva, né? É um espaço limitado, mas ali os animais vivem como na selva, então nós somos advertidos a não levar comida durante o game, não podemos oferecer comidas aos animais. Eles se alimentam como na selva mesmo, né? Predadores e presas. Outra advertência também que a gente recebe é não descer do veículo em hipótese alguma para não se tornar presa de um deles. Saindo de Joanesburgo, eu segui para Cape Town, cidade do Cabo. Comprei a passagem aérea pela South African Airways no próprio site da companhia aérea. A viagem de Joanesburgo à Cidade do Cabo dura cerca de 2 horas. Como eu falei já para vocês, o hotel em Cidade do Cabo foi um achado. Ele fica num bairro nobre chamado Sea Point.
E um dos benefícios que eu tive ficando nesse hotel foi usufruir da van que eles oferecem para fazer o traslado de ida e volta até um dos pontos turísticos mais importantes da cidade do Cabo, que é o Porto Restaurado, que recebeu o nome de V&A Waterfront. O Victoria and Alfred Waterfront é um complexo de lojas e restaurantes que é super moderno, né, super movimentado o dia inteiro. Inclusive nele fica a loja do City Sightseeing, que é aquela empresa que faz os passeios no ônibus turístico. Um dos pontos de atração do Victoria and Alfred Waterfront é a roda gigante. Lá a gente pode ter uma vista de 360 graus da cidade do Cabo, são paisagens deslumbrantes, então é um passeio bem lúdico que vale a pena ser feito. O Porto também é um lugar bem bacana para o final do dia, já que tem muitos restaurantes, todo tipo de comida, tem bares com música ao vivo, tem um pavilhão de artesanato com variedades enormes de produtos locais, inclusive é um ótimo lugar para comprar souvenir. Também tem um shopping com muitas lojas modernas, lojas de grife, muitos restaurantes, opções também de lanchonetes, com preço até mais acessíveis que os restaurantes que ficam na área externa do complexo do Porto. Em Cidade do Cabo, eu comprei bilhetes para 4 passeios importantes. O primeiro bilhete deles foi do ônibus turístico. Eu comprei o bilhete para o ônibus turístico para 2 dias, já que a cidade é maior, tem mais atrativos turísticos e eu ia ter mais tempo para explorar. E esse bilhete de 2 dias tem uma vantagem, ele dá 2 passeios de cortesia. Um deles é o Walking Tour, que é um passeio a pé com guia pelo centro histórico da cidade do Cabo. E a segunda cortesia é o Harbour Cruise, que é um passeio, uma navegação num barco pequeno pela área do porto ali que cerca a região do Victoria and Alfred Waterfront. O passeio turístico a pé pelo Cape Town é super interessante. A gente visita vários pontos históricos da cidade, resquícios da fortaleza, né, que cercava a cidade ainda na época da colonização, construções históricas, né, de muita influência da arquitetura europeia e muitos parques, muita área arborizada. Durante o passeio turístico a pé pelo centro de Cape Town, também vamos até o bairro de Bokabo, que hoje é um dos bairros mais atrativos da cidade, com casas bem coloridas, um bairro bem animado, com bons restaurantes, mas que por muito tempo foi o lugar onde moravam os escravos, os negros segregados e os imigrantes muçulmanos. Então, na verdade, é um bairro com uma mescla muito grande de culturas, né? O passeio de navegação no Harbour Cruise é super agradável. A gente tem uma vista do Victoria and Alfred Waterfront a partir do mar, que é uma vista diferente, claro. A gente vê lá as foquinhas mergulhando, dormindo lá naquelas grandes boias formadas com pneus. O ônibus turístico de Cidade do Cabo, ele tem várias linhas. Vale a pena você explorar todas elas. São linhas interligadas, vai te levar a todos os destinos turísticos mais importantes da cidade. Um desses pontos turísticos, cuja parada é de desembarque obrigatório, é a Table Mountain. É o símbolo da Cidade do Cabo e pode ser vista de qualquer ponto da cidade em que você estiver. No ônibus turístico você pode desembarcar no ponto Table Mountain e de lá você pega um teleférico até o alto da montanha. Esse bilhete para subir até o topo da Table Mountain pode ser comprado online ou lá no local. Mas para evitar as filas quilométricas eu sugiro que você compre online e eu deixo o link lá no meu blog. Outro ponto que eu sugiro você desembarcar fazendo passeio turístico é a Gruta Constância. Essa é a vinícola mais antiga da África do Sul, é um lugar maravilhoso, super bucólico, bem arborizado.
Tem um restaurante bem interessante, bem convidativo. No casarão da vinícola funciona um museu, cujo acervo é formado por móveis e objetos pessoais dos primeiros proprietários da vinícola, né, os holandeses. E lá você também pode fazer a visita guiada, né, pela vinícola, com degustação de alguns de seus vinhos. Também é interessante você simplesmente subir no ônibus turístico e deixar ele fazer todo o percurso para você ter uma noção da cidade, né, ter uma ideia de como é a cidade do Cabo. Então ele vai passar pela extensa orla de Cape Town, vai passar pelos bairros de classe alta, como por exemplo Camps Bay, Sea Point. São lugares com vida noturna bem animada, com mansões, hotéis luxuosos, né? Passa também pela parte histórica da cidade e passa pelas townships, que são aquelas cidadezinhas, aqueles bairros periféricos, né, que eram da época da segregação ocupadas apenas pelos negros. E ainda hoje vivem pessoas com uma renda mais baixa. E se você quiser, também pode reservar uma visita guiada em uma dessas townships. Tem pontos de parada na própria rota do ônibus turístico, você pode parar num ponto específico para fazer essa visita guiada. O segundo passeio que eu comprei na cidade do Cabo foi o Cape Explorer. Você pode comprar esse passeio lá no próprio escritório do ônibus turístico, né, lá no porto turístico, no Victor and Alfred Waterfront. Você vai visitar 3 pontos turísticos importantíssimos na cidade do Cabo, na verdade nos arredores da cidade do Cabo. O primeiro deles é o Cape Point, que é onde fica um farol, e de lá você tem uma vista da divisória, da linha imaginária, né, divisória entre os oceanos Atlântico e Índico. O ônibus turístico nos leva até a base de Cape Point e de lá até o alto, até o farol, a gente vai em bonde. Assim que a gente desembarca do bonde, a gente é recepcionado pelos macaquinhos ladrões. Então aqui fica a dica, cuidado com sua mochila. Inclusive a guia recomenda não levar a mochila, deixar no ônibus, porque esses macaquinhos ficam só esperando um turista mais distraído para roubar a mochila e tirar o que tiver dentro. Pode ser comida, água, carteira, o que tiver. O segundo ponto de parada nesse passeio de Cape Explorer é o Cabo da Boa Esperança, né, que é o lugar onde desembarcou o português Bartolomeu Dias, né, na sua rota seguindo para as Índias. Para a gente chegar até lá, a gente desce o alto do Cape Point, né, onde a gente estava no farol, e faz tipo uma trilha beirando o penhasco. Aí a gente pode sentir uma ventania enorme. Aí você tem a ideia por que esse Cabo da Boa Esperança antes recebeu o nome de Cabo das Tormentas, né? Porque os navegadores quase que não conseguiram chegar lá por causa da ventania, aquelas ondas enormes. É um passeio muito interessante, mas que precisa de cautela, obviamente, porque esse penhasco não tem proteção e o vento é muito forte. E aí, uma vez a gente chega lá embaixo, no Cabo da Boa Esperança, tem que registrar a foto, né, com aquela placa lá para dizer aqui estive. E o terceiro ponto de parada do Cape Explorer é a Praia dos Pinguins Africanos, que eles chamam de Baldur's Beach. Então é um passeio super lúdico, super interessante. Na verdade, a gente vê os pinguins com uma certa distância, eles ficam soltos ali, tomando banho de mar, tomando banho de sol, bem à vontade. A gente também fica livre para tirar fotos, mas existe uma passarela dividindo a área do visitante da área dos pinguins. A gente não pode ultrapassar essa passarela, mas dá para ver os pinguins bem de perto mesmo e ficar observando lá o hábito deles. O terceiro passeio que eu comprei lá para a cidade do Cabo foi o passeio de navegação para avistamento das baleias franca-austral. O passeio dura um dia inteiro, ele sai da cidade do Cabo até uma cidadezinha nos arredores chamada de Hermanos, e lá a gente pega o barco para entrar mar adentro e tentar ver as baleias. No dia que eu fui estava muito nublado, ventava muito, fazia muito frio, quase que eu não conseguia fazer o passeio, mas pude fazê-lo. Não vi a quantidade de baleias que eu gostaria, porque o dia não permitiu, mas ainda assim tive uma boa experiência. Quando saímos da navegação, seguimos para visitar uma das vinícolas dos arredores de Cidade do Cabo. Os vinhos sul-africanos são muito bem conceituados, principalmente aqueles fabricados com a uva Pinotage, que é uma especialidade local. E o quarto passeio que eu fiz estando na Cidade do Cabo foi o passeio para ver o tubarão branco. Nossa, é um passeio super diferente, original, uma oportunidade única. Dura somente o período da manhã, não é barato, ao contrário, é um passeio carinho, mas era uma oportunidade que eu não podia desperdiçar. O transporte vem buscar no hotel ainda amanhecendo e nos leva até uma cidade chamada Gand's Bay. Lá a gente é recepcionado com um café da manhã simples e uma palestra sobre a vida dos tubarões e como é feita a navegação para ver os tubarões brancos. Pegamos um barco não muito grande e lá em alto mar
a gente veste a roupa de mergulho e é colocado dentro de uma gaiola onde cabe no máximo 6 pessoas. O passeio consiste em viajar em barca até alto mar, estando lá, entrar numa gaiola com no máximo 6 pessoas e a partir dali, protegido pela gaiola de ferro, ver o tubarão branco que é atraído por um dos barqueiros com latas e latas de sardinhas e outros peixes. Se você puder escolher um lugar para ficar na gaiola, eu sugiro que você tente pegar o canto do lado direito, que fica mais perto do barqueiro que lança as sardinhas ao mar. Lá você vai conseguir ver o tubarão bem de pertinho mesmo, cara a cara. Como a água do mergulho para ver os tubarões é bem fria, aí na volta nos oferecem uma sopa de legumes bem quentinha. Bom pessoal, isso aqui é um resumo da minha viagem de 10 dias pela África do Sul. Mais detalhes vai lá no meu blog, eu deixo o link aqui na descrição do vídeo. Se gostaram, não esquece de dar um like que ajuda a divulgar o canal. E se ainda não está inscrito, aproveita para se inscrever. Espero ver vocês no próximo vídeo. Tchau!